Olá, boa noite a todos. Eu sou o Carlos e juntamente com os colegas Débora, Maria Luísa, Kelly e Pedro, nós fazemos parte do grupo 4 e vamos dialogar um pouquinho sobre a Lei 9.784 de 1999, na verdade de 29 de janeiro de 1999. Essa lei, como a sua ementa diz, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então essa é a função da Lei 9.784, que é regular o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Aliás, a primeira coisa que nós temos que ver sobre esta lei é sobre a sua aplicabilidade. Uma dúvida que surge muito: estaria os estados e os municípios aptos a utilizarem a Lei 9.784 nos seus processos administrativos? Pois bem, vamos ver aqui então, no capítulo 1, fala sobre a sua aplicabilidade. Eu trago para vocês aqui a súmula do STJ número 633. Ela diz o seguinte: a Lei 9.784 de 1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Então, via de regra, essa lei ela é específica para regular o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, cada estado deve ter a sua lei, cada município deve ter a sua lei. Porém, caso esses entes não possuam leis que regulem o processo administrativo dentro da sua esfera, segundo a decisão do STJ, nessa súmula 633 que acabamos de ler agora, a Lei 9.784 ela pode ser aplicada de forma subsidiária. Mas, repito, via de regra, essa lei ela é aplicável à administração pública federal. Uma outra dúvida bastante interessante que surge com relação aos processos administrativos no âmbito da administração pública federal é se essa lei ela só se aplicaria ao Poder Executivo, uma vez que o Poder Executivo é aquele responsável pela administração. Ou estaria ela também apta a ser aplicada ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário? Muito bem, a Lei 9.784 ela é aplicável aos três poderes, no caso do Legislativo e do Judiciário, quando eles exercem o que nós chamamos de funções atípicas, dentro da administração. Nós estamos estudando sobre licitações, por exemplo. Imaginamos aí que quando o Poder Legislativo ou Judiciário vão abrir um procedimento administrativo de licitação, como nós vimos, licitação e procedimento administrativo, então cabe sim a aplicação da Lei 9.784, no caso dessas suas funções atípicas, uma vez que a função típica do Legislativo é legislar, e vale lembrar que dentro do Legislativo, essa lei não se aplica ao processo legislativo, que é bem diferente dos processos ou procedimentos administrativos. O processo legislativo, então, são funções típicas do Legislativo, assim como a função de julgar é uma função típica do Judiciário. Então, nesses casos aí não se aplica a Lei 9.784, porque elas estão dentro das suas funções típicas. Enquanto administrativos, na função atípica, cabe então a aplicação da Lei 9.784. Logo nos primeiros capítulos, especificamente no capítulo 1, ela traz aqui alguns conceitos de algumas nomenclaturas que permeiam toda a lei. Então ela já traz esses conceitos para que nós não nos confundamos e saibamos bem diferenciar quando nos depararmos com essas nomenclaturas durante toda a lei. Então os primeiros três conceitos mais importantes que a lei apresenta é o conceito de entidade, o conceito de órgãos e o conceito de autoridade. Então nós temos aqui que entidade. O que são entidades? Entidades são aquelas dotadas de personalidade jurídica própria. Nós temos a União, os estados, o município e o próprio Distrito Federal, bem como as entidades da administração indireta. Então, entidade é toda aquela que é dotada de personalidade jurídica própria. No caso dos órgãos, que é a unidade que integra um ente ou a própria estrutura do ente,
Esses já não são dotados de personalidade jurídica própria. Caberia dizer que os órgãos estão contidos dentro das entidades. Vejamos aqui um esqueminha que nós montamos aqui. Por exemplo, órgão público, né? Temos aqui o conceito, são repartições internas do Estado criadas a partir da desconcentração e integram a estrutura da administração. Então, esses órgãos que são repartições internas, eles podem fazer parte da administração direta ou da administração indireta. Por exemplo, um órgão público da administração direta, uma secretaria de saúde, por exemplo, nos municípios ou no próprio estado, seriam órgãos, né, do ente, no caso, ou estado, ou união, ou municípios. No caso da administração indireta, nós temos aqui autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas, que são entes dotados de personalidade jurídica. E dentro desses entes nós temos então órgãos públicos, né, que nós temos as divisões desses órgãos dentro desses entes, no caso autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então esse conceito é interessante nós sabermos, porque nós veremos muito esse conceito dentro da própria lei. E por fim nós temos o terceiro, que é autoridade. É importante sabermos que quando a lei se referir à autoridade, ela está falando diretamente do agente público dotado de poder de decisão. Então, não é qualquer agente ou servidor público, mas autoridade somente designado aquele que tem o poder de decisão. A Lei 9.784 também ela é composta por alguns princípios. É interessante que nós temos princípios expressos e alguns autores falam ainda de princípios implícitos dentro da Lei 9.784, e assim não poderia ser diferente, né? Nós vemos aqui no caso dos princípios expressos, o princípio da legalidade, o princípio da finalidade, o princípio da motivação, ampla defesa, moralidade, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, interesse público, segurança jurídica. Então nós vimos aqui alguns princípios basilares da administração pública, que estão contidos na Lei 9.784, de 99. E, inclusive, esses princípios, esse rol de princípio, ele não é taxativo, ele é apenas exemplificativo, podendo haver outros. Tanto é que, como eu já disse anteriormente, existem os princípios implícitos, na qual alguns autores citam aí, o princípio da boa-fé, princípio da publicidade, o princípio da imparcialidade, formalismo moderado ou informalismo, impessoalidade, gratuidade e oficialidade. Então eles entendem, e ainda existem outros autores que ampliam mais ainda essa lista. Só para nós termos uma ideia como esses princípios eles estão orbitando dentro desta norma, o parágrafo 2º, aliás, o parágrafo único do artigo 2º, parágrafo único, ele traz aqui, parágrafo único, nos processos administrativos serão observados, e olha a terminologia, entre outros, os critérios de, ou seja, significa que pode haver outros. E aí ela começa uma enumeração dos critérios que devem ser observados dentro do processo administrativo. Nós temos aqui o primeiro, atuação conforme a lei e o direito. Qual princípio nós podemos ver aqui no inciso 1º do parágrafo único? Ora, está claro e evidente que aqui ele está falando do princípio da legalidade. E assim não poderia ser diferente, porque toda a administração pública está obrigada a se ver vinculada ao princípio da legalidade, ou seja, a administração pública ou o administrador público ele só pode fazer ou agir conforme a lei determina. Nós temos aqui também outras coisas, por exemplo, atuação, inciso 4, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Então, nós temos aqui o princípio da moralidade, seguido pelo princípio da boa-fé também. Nós temos aqui indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Então, nós temos aqui a motivação, todo ato, toda decisão dentro dos processos administrativos, eles devem ser motivados. Vejamos mais alguns aqui.
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a qual se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, nós temos aqui também o princípio da segurança jurídica e o princípio do interesse público. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvados os casos previstos em lei, princípio da gratuidade nos processos administrativos. E também temos outros processos aí que não convém que nós leiamos, mas aqui estão os principais princípios que nós podemos identificar dentro da Lei 9.784 de 99. Passemos então ao capítulo 2. O capítulo 2 ele cuida do direito dos administrados. Veja bem, nós estamos falando dos administrados. Quem são os administrados? São aquelas pessoas que procuram a administração pública para ver atendida uma demanda sua, uma necessidade sua. Vamos imaginar aqui alguém que necessita de uma certidão que lhe preserve algum direito ou que lhe dê direito a alguma outra coisa em outro órgão. Então esse é um administrado, ele vai em determinado órgão público e ali ele faz a sua solicitação, a solicitação da certidão. Então ele é o administrado. Então o capítulo 2 traz os direitos, assim como o capítulo 3 traz os deveres dos administrados. Então os administrados eles não têm somente direitos, mas assim também eles têm deveres, né? E esses deveres perante a administração pública. Vejamos aqui quais são os direitos dos administrados listados no artigo 3º da lei. Respeito pelas autoridades e servidores. Então esse é um direito dos administrados, eles têm um direito de, ao procurarem qualquer órgão público, serem respeitados por aquelas pessoas que o estão atendendo. Então esse é um direito que os administrados têm. Ciência dos trâmites dos processos. Então, todo administrado ele tem o direito de ter a ciência do trâmite do seu processo, como ele está tramitando, em que fase em que ele está. Isso é um direito garantido aos administrados. Próximo direito, formular alegações que influenciem na decisão. Todo administrado também tem o direito à ampla defesa e o contraditório dentro do processo administrativo. Então, ele pode formular, sim, alegações que influenciem na sua decisão. Inclusive, nós temos aí as alegações finais, depois de toda a instrução do processo, quando o processo foi todo instruído, houve as provas, em alguns casos, como nós vamos ver adiante, alguma audiência. Então, depois que o processo está todo instruído, que ele está pronto para decisão, há as alegações finais. Então, ele também tem esse direito de formular ali nas alegações, também nessas alegações finais, formular questões que possam influenciar na decisão. E por último, nós temos aqui a assistência facultativa de advogado. Então, no âmbito do processo administrativo, o administrado ele pode se fazer ser representado por advogado. Isso é uma faculdade que cabe ao administrado. Ele pode ou não ter uma assistência de advogado, salvo os casos previstos em lei. Existem alguns casos em que a assistência por advogado ela é obrigatória, mas no caso, via de regra, ela é facultativa. Então, o administrado ele pode muito bem acompanhar o seu processo sem a assistência de um representante legal, de um patrono, de um advogado. Já no capítulo 3, nós temos os deveres dos administrados. Exposição dos fatos conforme a verdade. Então, isso é um dever do administrado, expor as situações e os fatos dentro da verdade. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Mais uma vez, nós vimos aqui a boa-fé, não é verdade? Princípio da boa-fé. Segundo, vedação da atuação temerária. E, por fim, prestar informações e colaborar para esclarecer os fatos. Então, esses são deveres dos administrados. Então, os administrados eles têm o dever de prestar todas as informações e trabalhar de forma cooperativa para que todos os fatos que permeiam ali o processo administrativo, eles sejam devidamente esclarecidos. Agradeço a todos. Doravante, outro colega dará continuidade então ao capítulo 4 e também aos demais capítulos. Vou falar sobre o início do processo administrativo. É interessante dizer que ele pode ser iniciado tanto por ofício como a pedido do interessado. Cabe ao interessado dirigir-se ao órgão ou à autoridade administrativa
se identificar ou a quem ele represente. No ofício deve conster o domicílio do requerente ou local para o recebimento das comunicações e a formulação do pedido com as exposições dos fatos e de seus interessados. É interessante afirmar que podem haver modelos, a criação de modelos ou formulários padronizados por assuntos que impõem pretensões equivalentes. Abro parêntese para dizer que dentro da administração pública tem crescido os canais para que os usuários possam fazer os seus pedidos, sejam através das ouvidorias ou direto dos serviços de atendimento ao público. Os pedidos são de uma pluralidade. Os pedidos que tiverem mais de uma pessoa com o mesmo conteúdos semelhantes, eles podem ser formulados em um único requerimento, salvo, é claro, se houver preceito legal em contrário. Cabe dizer ainda que, no capítulo 4, quem são esses interessados? Quem são essas pessoas? Inicialmente, é bom destacar que todos são maiores de 18 anos. Podem ser tanto pessoas físicas como jurídicas, que são titulares de direitos, interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Aqueles que têm direitos ou interesses que possam ser afetados por algum tipo de decisão da administração pública, organizações e associações representativas, pessoas ou associações constituídas de direitos ou interesses difusos, que é no caso que vai no mesmo sentido do artigo anterior, né? Em relação às competências, é importante dizer que a competência ela é irrenunciável e se exerce pelo órgão administrativo e que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e advocacia legalmente admitidos. As competências, é importante dizer que a competência ela é irrenunciável e se exerce pelo órgão administrativo e que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e advocacia legalmente admitidos. Olá a todos, eu sou Kerly e vou dar prosseguimento na apresentação do trabalho referente à Lei 9784 de 99, que trata a respeito dos processos administrativos, em especial na Administração Pública Federal. Eu vou dar continuidade a partir do capítulo 7. Então, vamos lá. No capítulo 7, nós temos referente ao impedimento e a suspensão. Aqui, basicamente, o que a lei tenta preservar e resguardar é a respeito do princípio da impessoalidade e referente também que a atuação desse servidor durante o julgamento do interessado, enfim, seja totalmente imparcial. Então, uma vez tentando assegurar que essa atuação seja imparcial, o artigo 18, ele nos traz a respeito de quais os critérios para enquadrar esse servidor como impedido. Lembrando que o impedimento não existe dúvida, ele é de forma objetiva. Então, logo de cara, no inciso 1º, o servidor que tiver algum tipo de interesse na matéria, tanto direta quanto indiretamente, ele está impedido. Seguindo. No inciso 2, se esse mesmo servidor tenha participado desse processo como perito, testemunha ou representante, também ele vai estar impedido da participação no processo. Lembrando que todas essas questões de impedimento atinge o servidor até os parentes de terceiro grau. Terceiro inciso. Se, por exemplo, se por acaso esse servidor tiver com alguma disputa judicial ou até mesmo administrativa com o interessado ou até mesmo o cônjuge desse interessado, ele incorre em impedido. Então, desta forma, esse servidor que está impedido,
ele não deve participar de forma alguma do processo administrativo que tiver ali sendo dado andamento. Outro detalhe importante. Uma vez impedido, esse mesmo servidor, ele deve se manifestar e dizer que ele está impedido. Se ele não se manifestar e omitir essa informação, ele vai estar incorrendo em falta gravíssima e terá efeitos disciplinares ali contra ele. Então, uma vez impedido, o servidor é obrigado a se manifestar. Seguindo, temos o impedimento, por outro lado, a gente também tem a suspensão. Durante o processo está impedido. Se ele não se manifestar e omitir essa informação, ele vai estar incorrendo em falta gravíssima e terá efeitos disciplinares ali contra ele. Então, uma vez impedido, o servidor é obrigado a se manifestar. Seguindo, temos o impedimento, por outro lado, a gente também tem a suspensão. Durante o processo, se houver suspensão, a suspensão aqui ela é retratada de uma forma mais subjetiva. Então, por exemplo, quais são os critérios para dizer que esse servidor está suspenso? Se ele estiver suspenso, ele não deveria participar, mas porventura participou. Mas, voltando ao passado aqui. Para ele ser enquadrado como suspeito, ele tem que ter ou uma amizade muito íntima com o interessado, novamente, interessado ou cônjuge, ou uma inimizade notória. Então, se for um amigo do peito que frequenta a sua casa, você está suspeito naquele processo. E, porventura, se você tiver algum desafeto notório a toda a sociedade, você também não deveria, na verdade, estar participando daquele processo administrativo. Então, vamos seguir. Se porventura aconteceu, vou recapitulando a parte do impedimento, se porventura aconteceu de houver alguém ali envolvido no processo administrativo que estava impedido e for descoberto, digamos descoberto, porque novamente é uma questão objetiva, mas enfim, se acontecer de o processo ter iniciado com essa participação de alguém impedida, todo o processo ele vai ser anulado e deve-se começar um novo processo. Já por outro lado, se houver a suspensão e ocorreu enfim, vir a público, o processo ele pode ser dado como indeferido e se porventura acontecer, enfim, segue o processo e cabe ao interessado recurso. Dentro de todos os levantamentos, a suspensão é algo mais brando do que o impedimento. Então, não há categoricamente na lei uma nulidade do processo. Há um prosseguimento com algumas diferenciação, mas a sequência desse processo. Tá, vamos lá se eu não deixei nada de fora. Tá, o recurso que deve ser, que tem porventura a legitimidade de ser requerido, ele pode ser julgado sem efeito suspensivo, beleza? Prosseguindo, a gente tem o capítulo 8, que trata a respeito da forma, tempo e lugar dos atos do processo. No artigo 22, diz que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, o que diz? Diferente de um processo judicial, um processo administrativo não tem tanta rigorosidade. Então, você, claro, que tem que ser por escrito, tudo por escrito,
mas não tem aquele mesmo ritmo de um processo por via judicial. Dito isso, vamos seguir aqui. O parágrafo 1º diz: os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data e local de sua realização e assinatura de autoridades responsáveis. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Então, o que diz aqui? Sabe-se que o órgão e o servidor ali nomeado, ele vai ter poder de reconhecer aquela assinatura e até mesmo cópias autenticadas. Então, se porventura você não recorreu a um cartório, porque não tem esse peso dessa exigência, se você não recorreu a um cartório, se você levar a via original e uma cópia simples, aquele mesmo servidor ali que foi nomeado, ele vai ter autoridade de autenticar essas cópias. Então, já é uma leveza durante esse processo administrativo. Seguindo, referente ao prazo. O prazo para realização e manifestação nesse processo, no geral, são 5 dias. E se porventura esses 5 dias acontecer alguma coisa por alguma razão, claro, desde que todos os motivos sejam justificados, você pode recorrer novamente a mais 5 dias. Então, o prazo pode ser dobrado, desde que motivado por alguma coisa de força maior. Seguindo, temos o capítulo 9, que diz respeito à comunicação dos atos. Aqui o artigo 26, a partir do artigo 26, diz que o órgão competente perante ao qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou efetivação de diligências. Então, se há um processo correndo contra esse interessado, e ele sendo a parte, ele deve ser intimado. Então, há regras básicas para que essa intimação tenha todos os elementos necessários, primeiro, para descrever a parte contrária, segundo, para descrever o interessado e, principalmente, o endereço para localizá-lo. Então, essa intimação deve ter meios de chegar até ele, podendo ser pelos correios, por algum servidor levar até ele, enfim, ele precisa estar ciente. Uma vez que a intimação chegou até esse interessado, aí ele vai ter a ciência do processo. Mas ele pode ter ciência também indo até o órgão competente e por acaso ou intencionalmente ter ciência também através dos autos. Uma outra maneira de deixá-lo ciente seria, em alguns casos, pelo telegrama. Enfim, o interessado está ciente e não deu importância a esse processo. Então, se ele não deu importância a esse processo, ele não compareceu. Se ele não comparecer, diferente de alguns ritos por vias judiciais, o não comparecimento dele não significa que ele tenha culpa, assim como também não é inocente, porque não teve o processo, o prosseguimento do processo. Mas, enfim, ele não compareceu, também ele não perde o direito à ampla defesa. E o processo continua e ele tem o direito ainda de se manifestar. Um detalhe importante que eu registrei aqui. Se intimar o interessado de maneira errada, tiver algum tipo de vício nessa confecção da intimação ou notificação, isso não invalida. Ai, Deus.
Olá, me chamo Maria Luísa, vou falar do capítulo 10 ao 12. Vou começar pelo capítulo 10, da instrução. O artigo 29 fala sobre as atividades de instrução. As atividades de instrução realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável, sem prejuízo da autuação dos interessados. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Parágrafo 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso a estes, ou seja, para as partes. Artigo 30 do capítulo 10. São inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos, provas por meios ilegais, provas que não constam na lei, provas inconstitucionais, provas por meios que não são lícitos. Artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho, abrir período de consulta pública, ou seja, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º do artigo 31 ainda. Vem falando assim, sobre a abertura da consulta pública. Que a abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais. Que o objetivo dela a fim de que as pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º fala assim, que o comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada. Agora, vamos para o artigo 32. Encerramos o artigo 30 e vamos para o artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, pode ser realizada audiência pública. Artigo 33. Em matéria relevante, os órgãos e entidades administrativas podem estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser com a indicação do procedimento adotado. Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência ou entidades administrativas pode ser realizada
em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e o disposto no artigo 37 desta lei. Ou seja, o artigo seguinte. Vamos lá para o artigo 37, então, ver o que ele fala. O artigo 37, então, vem falando assim. O interessado a declarar que fatos e dados estão registrados em documento existente na própria administração responsável pelo processo, para a instrução, proverá de ofício a obtenção de documentos ou de respectivas cópias. Artigo 38. O interessado pode, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos, pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2º. Poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 39. Se necessária for a prestação de informações ou a apresentação de provas, serão expedidas intimações, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não será atendida a intimação, se no caso, de não for atendida a intimação que foi expedida, que fala no artigo 39, poderá o órgão competente que expediu a intimação, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não eximindo de proferir a decisão. Artigo 40. Quando dados atuantes ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 41. Serão ultimados de prova ou diligência mínima de 3 dias úteis mencionando-se data, hora e local de realização. Artigo 42. Deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo. O parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e um vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao prazo.
Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu ao atendimento. Artigo 43. O órgão responsável pela instrução deve solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica relevantes, quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumpriram o encargo no prazo assinalado. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias. Artigo 45. Em caso de risco iminente, poderão ser adotadas providências acauteladoras. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram. Artigo 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório. Capítulo 11. Do dever de decidir. Artigo 48. O dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência é dever da administração. Artigo 49. Concluída a instrução, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Capítulo 12. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Quando, primeiro, neguem, limitem ou ofertem direitos ou interesses. Segundo, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Terceiro, incidem em processos administrativos de concurso ou seleção pública. Quarto, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Quinto, decidam recursos administrativos. Sexto, decorram de reexame de ofício. Sétimo, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Oitavo, importem anulação, revogação, suspensão com convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. Podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. Parágrafo 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, podendo ser utilizado um meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Terceiro, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. E é isso. Obrigada. Olá pessoal, me chamo Pedro,
e darei continuidade à apresentação do trabalho. Lei 9.784 de 99, capítulo 13, que trata da desistência e outros casos de extinção do processo. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Trago como exemplo João e Maria, que estão entrando em um processo administrativo e requerendo 3 pontos de alteração. Como deve ser essa desistência? Mediante manifestação escrita junto ao órgão competente, podendo desistir total ou parcialmente do processo. Total, ele desiste de todos os pedidos que solicitou. Parcial, cancela somente o ponto requerido e os outros continuam no processo. Neste mesmo exemplo, se o João requer a extinção desse, não influencia no processo da Maria, pois conforme parágrafo 1º, a desistência ou renúncia atinge somente quem a formulou. Mesmo que os dois interessados desistam e a administração considerar que tem interesse público no pedido inicial formulado, ela pode, sem a outra parte, continuar o processo. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade. Temos como exemplo aqui João, que está correndo um processo administrativo disciplinar contra ele, e ele, por livre e espontânea vontade, foi lá e fez a confissão de seus atos. Então não tem mais o porquê continuar o processo, sendo que João já confessou, então se torna exaurida a finalidade, ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14. Da anulação, revogação e convalidação. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Aqui, pessoal, a administração deve anular quando no processo administrativo tiver algo ilegal, ou seja, um documento fraudado, aí ele deve anular e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Anulação. Anulação, temos a extinção do ato administrativo por motivo de ilegalidade com eficácia retroativa e efeitos ex tunc, que é a eficácia retroativa, ele retroage. E na revogação, em sentido contrário, temos a extinção do ato pautada na conveniência e na oportunidade, com eficácia prospectiva, efeitos ex nunc, efeitos futuros. Ele não retroage, diferente da anulação, a revogação ela é efeitos futuros, a partir do momento da decisão. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovado má-fé. Então, se teve má-fé, se o indivíduo que está presente no processo realmente fraudou um documento e foi comprovado, não tem mais esse prazo de 5 anos. A administração pode anular atos que ocorreram há mais de 5 anos. Não existe mais esse prazo. Porque até lá na frente a gente vai passar ali a súmula 473 do STF, ela mostra que quando é comprovada a má-fé, não tem direito, não existe direito. É algo ilícito. Então, deste fato, não gera direito. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Se é um pagamento mensal, ocorre todo mês, não tem esse prazo de 5 anos também. Conta-se da data do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. E aqui eu trago a súmula 473 do STF que eu havia falado anteriormente.
a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que tornam ilegais. É ilegal. Quando o indivíduo usou de má fé, já se torna ilegal. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. A convalidação, então, seria assim: tem um documento que está faltando alguma coisa. Ele pode só regularizar aquele documento e convalidar o processo, para não precisar anular nem revogar. Seria a convalidação, perdão. Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Artigo 56. Das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2º. Aqui que é considerado a letra morta da lei, do artigo 56, salvo exigência legal. Por que ela é considerada a letra morta? Por causa desse começo aqui, temos uma súmula vinculante do STF, que é a súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, o que traz esse parágrafo 2º ser a letra morta da lei? Esse início dela, salvo exigência legal. Então, a súmula vinculante já traz para a gente que é inconstitucional. Se é inconstitucional, não tem o que discutir. Parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria o enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar antes de encaminhar o recurso à autoridade superior as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso, incluído pela Lei nº 11.417 de 2006. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal. Caso a autoridade superior não modifique a decisão, os autos ainda podem percorrer 2 instâncias recursais, uma vez que no artigo 57 da Lei 9.784/99, que estamos apresentando aqui, assegura a possibilidade dos recursos administrativos transitarem por no máximo 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal em sentido contrário. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo, primeiro, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Segundo, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Terceiro, as organizações e associações representativas no tocante a direito e interesses coletivos. Quarto, os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Exemplo, João recebeu a ciência da decisão do processo. Ele tem 10 dias para apresentar um recurso. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Esses 30 dias, já não é tão válido, porque no parágrafo 2º já diz assim: o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Então, se o órgão pegar e falar assim, tem uma justificativa aqui que eu preciso de mais tempo do que esses 30 dias, aí ele pode levar esse prazo lá para frente para conseguir decidir o recurso que foi interposto pela pessoa que está no processo. Artigo 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Artigo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Artigo 63. O recurso não será conhecido quando interposto, primeiro, fora do prazo, segundo, perante o órgão incompetente, terceiro, por quem não seja legitimado, quarto, após exaurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, será indicado ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Ou seja, se o interessado apresentar o recurso ao órgão que não é competente, ele vai reater o prazo de 5 dias, para apresentar o recurso para o órgão competente. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Esse artigo é incluído pela Lei nº 11.417 de 2006. Artigo 64-B. Acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal, também incluída pela Lei 11.417 de 2006. Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Ou seja, depois da decisão, o indivíduo quer pedir uma revisão, ele pode a qualquer momento. Pode ter encerrado já faz 1 ano, ele pode pedir a revisão, desde que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Teve a revisão, não pode resultar agravamento da sanção. Se em dias comuns encerra o expediente desse órgão às 5 horas da tarde e neste dia se encerrou às 3 horas da tarde, também passa para o próximo dia útil. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Então, não é data útil, ele conta de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Voltando e para finalizar o trabalho. O capítulo 17, ele vai tratar das sanções. O artigo 68 diz que a penalidade vai ser de natureza pecuniária, ou seja, a pessoa punida ela vai ter que pagar algo, ou fazer algo, ou até mesmo deixar de fazer. E em todas essas hipóteses, ela não perde de forma alguma o direito à defesa. Por fim,
E para encerrar de vez, nós temos o capítulo 18, que é referente a disposições gerais. Aqui o que chama mais atenção é que, no processo administrativo, há alguns tipos de pessoas que têm prioridade na transmissão desse processo. No caso, são as pessoas acima de 60 anos e pessoas com doença grave. Era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigada, professora, pela atenção. Até a próxima!